Para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje, nós vamos debater a volta ou não da CPMF. Nossos convidados, nossos debatedores são os deputados Isaura Lemos, PCdoB, e também Carlos Antônio, do Solidariedade. É bom lembrar que os dois fazem parte da CPI da violação dos direitos da criança e do adolescente. Está aqui o presidente, está aqui a relatora, mas, é claro, vamos falar desse assunto. No final poderemos até falar um pouquinho da CPI. Agora, nós começamos com a questão da CPMF. Aqui temos um contra e um a favor, que é a deputada Isaura. O senhor permite a deputada Isaura começar? Deputada Isaura. Primeiras mulheres. Por que a senhora é a favor? Olha, eu considero que nós já temos tributos demais, né? Que essa crise econômica não pode cair nas costas dos trabalhadores, não pode ser colocado para que os trabalhadores tenham mais um tributo, mas nesse momento que nós estamos passando, específico, devido à crise que o Brasil está vivendo, que é uma crise especialmente política e que está refletindo na nossa economia, qualquer medida que possa ajudar o governo federal a sair dessa situação para o bem dos brasileiros, eu sou a favor. A CPMF, que é uma contribuição, né, provisória das movimentações financeiras, mas ela vai ter uma boa finalidade, Murilo, que ela vai ajudar não só o governo federal, como parte dela também os governos municipais. Vamos ouvir o deputado Carlos Antônio, saber dele por que ele é contrário à volta da CPMF. Por várias razões, Murilo. Eu entendo que o povo brasileiro já tem uma carga tributária muito pesada e não se pode pagar toda a conta através de tributos. E em relação à CPMF, nós já tivemos uma experiência com a CPMF, que era destinada à saúde, que inicialmente era provisória, que se tornou definitiva, não fosse um esforço coletivo para derrubar a CPMF, certamente nós estaríamos até hoje pagando a CPMF. Evidentemente, nós entendemos que o momento é de crise, existe, né, uma crise enorme, né, no país em relação à economia, mas nós não podemos colocar o povo para pagar essa conta. Né? Eu acho que, e torço muito, né, e sei que os municípios hoje já fazem, né, orações para que isso seja aprovado, para que um percentual seja destinado aos municípios, mas eu entendo, num país que nós pagamos quase bitributação em tudo, né? Se você pegar tudo que nós pagamos bitributação. Vou te dar um exemplo muito claro disso no Brasil. Nós pagamos IPVA, nós temos que pagar pedágio ainda, né? Subentendeu-se que o IPVA seria exatamente para o custeio, né, dessa questão de trânsito. Não está sendo. Ainda mais quem vem de Anápolis todo dia, né? Não, imagina quem vem de Itubiara, que paga muito mais, né? Então, perceba que o país quer resolver tudo aumentando a carga tributária. Por essa razão é que eu não concordo. E a nossa carga tributária representa aí cerca de 40% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Há uma discussão, o projeto original da CPMF prevê a destinação do 0,2% para a Previdência Social. Prefeitos e governadores querem que aumente essa alíquota para 0,38%, mas que parte desse dinheiro seja investido na saúde. Será que o dinheiro vai para a saúde realmente? Aí é a questão da população, do Poder Legislativo, dos tribunais de contas fiscalizarem. A questão hoje principal é que nós temos um déficit, né? Esse déficit fiscal, ele está levando o Brasil a ficar numa situação muito difícil, né? Inclusive de receber investimentos, né, que são necessários para o Brasil, parcerias que são necessárias para o Brasil. Então, nós pensamos que é um momento de necessidade. É como toda família que, quando está com uma dívida maior do que a receita, ela procura tomar medidas. O governo federal
com certeza não estava no seu planejamento tomar medidas de aumentar a carga tributária, pelo contrário, né? Mas nós vemos que, infelizmente, alguns políticos, alguns que não aceitaram a vitória da presidenta Dilma, estão criando uma crise no Brasil política que está afetando a nossa economia e levando o país à recessão. E isso é o que menos interessa a população. Então, hoje, o mal menor que eu vejo é esse imposto que, na verdade, vai atingir 60 e tantos % dos brasileiros que utilizam de cheque, que utilizam de cartão de crédito, mas aquela população mais carente, de baixa renda, ela será afetada muito pouco, porque a movimentação bancária dessa população também é muito pequena. O senhor concorda com essa argumentação de que é um mal menor ou não? Não, eu não concordo e explico por quê. Porque toda movimentação financeira que você fizer, você terá descontado a CPMF. Exemplo, se eu pagar a deputada Isaura alguma dívida que eu tenha, eu vou estar pagando a CPMF. Se por alguma razão do dinheiro que ela recebeu, ela vai me pagar uma conta, desconto o CPMF dela e de mim. Então perceba que vai ser uma tributação uma em cima da outra. Outra coisa, vamos lá. Ah, mas é para a Previdência, que a Previdência está numa situação tal. Nós pagamos a Previdência, né? Todo o dinheiro que você recebe desconta para a Previdência, quer dizer, é mais uma bitributação que você vai estar pagando, quer dizer, 11%, imagine, deputada Isaura, que se todo buraco que for descoberto, se criar um novo imposto, nós vamos chegar ao caos. Hoje, se você pegar, ainda que se fale, e até entendo que a deputada tem essa causa social de ver primeiro aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior financeira de não serem atingidas, é fato, o que ela disse é fato. Mas vem cá, se você ganha um salário, qualquer servidor público que ganha um salário de R$3.500, se ele for ficar movimentando o dinheiro dele durante o mês, some isso do quanto que será descontado de CPMF. Todo dia, se você movimentá-lo pouco a pouco, você vai descontar muito mais do que você imagina. Ou seja, é uma situação que chega próximo do inaceitável, embora se reconheça a situação que o governo vive de dificuldade, a Previdência realmente, e até acho que é uma questão de gestão, e não se resolve a questão da Previdência a curto prazo, tem que ser um planejamento feito aí para 15 anos, no mínimo, para se pelo menos empatar em relação à Previdência, mas não se pode transferir essa conta para o povo brasileiro. Por isso, eu bato nessa tecla, embora não tenha poder de voto, porque eu não sou deputado federal, sou deputado estadual, mas opino contra a aprovação da CPMF. Os dois trabalham muito com os movimentos sociais, há uma demanda muito grande nessa área, a senhora trabalha muito com a área de habitação, o senhor trabalha nos movimentos sociais em Anápolis, principalmente. É muito pedido, há muita demanda na área de saúde, deputada? Muito, muito, e conversando com os secretários de saúde aqui de Goiânia, com o secretário de saúde do estado, os recursos realmente não atendem a demanda. Não conseguem, não né? conseguem atender a demanda. A área de saúde hoje é muito onerosa. Hoje existe exames muito mais complexos e a desorganização é muito grande porque não existe um serviço de atendimento eletrônico, do boletim eletrônico de cada paciente. Então, tem paciente que faz exame 2 vezes, 3 vezes o mesmo exame, vai no médico 3 vezes pelo mesmo motivo e não existe um controle sobre isso, né? Além da situação que já tem de dificuldades de atendimento. Então, hoje nós vemos os hospitais aí sem leitos de UTI, com muitas dificuldades. Sabemos que os impostos que nós pagamos deveriam cobrir todos esses custos, mas o Brasil ainda vive uma situação de dependência e os bancos estrangeiros ainda, vamos dizer assim, escravizam o nosso país. Hoje nós ainda somos um país escravizado que paga um absurdo de juros
de dívida, né? Os bancos cada vez mais ricos e a população passando essas dificuldades. Então, nós pensamos que precisa sim de ajudar os prefeitos para que eles possam tornar os seus municípios com maior qualidade na área de saúde, que possa atender aqueles pacientes nos seus próprios municípios. Tenho certeza que no escritório que o senhor mantém em Anápolis de atendimento à população... 4 escritórios. 4 escritórios, né? Tenho certeza que os campeões lá são pedidos de exames, cirurgias. Exame, esse é o campeão. Por quê? Porque exame gratuito, só aquele que você oferece a matéria-prima. Saiu disso, né? Ou seja, de sangue, de urina e por aí vai, né? Saiu disso, se for um eletro, né? Ressonância, tudo você tem que pagar. Tudo você tem que pagar. E é assim incrível como que a rede pública não oferece nenhum exame nesse sentido. Mas nenhum. Todos têm que pagar. Aí você tem uma classe social que tem uma renda máxima de um salário mínimo. Você tem que pagar aluguel, você tem que comer. E você dá conta de pagar exame? Você não dá conta de pagar exame. Então, até seria extremamente louvável se surgisse uma CPMF que de fato tivesse reflexo nesse atendimento de saúde, que não é o caso dessa proposta inicial que está em tramitação. Eu até seria favorável, porque iria ter reflexo direto, ia dar tranquilidade à população de que na hora que ela precisasse de um exame, ela teria esse exame na rede pública, que não é o caso, por isso a gente lamenta. Deputado, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Nosso debate é a volta da CPMF. Nossos debatedores, os deputados Carlos Antônio, do Solidariedade, e também Isaura Lemos, do PCdoB. Esse é o momento onde um deputado faz uma pergunta ao outro dentro do nosso tema, a volta da CPMF. Por favor, deputado Carlos Antônio. Com muito prazer que eu faça a pergunta à deputada Isaura. E a gente sabe que essa questão da CPMF, a sua aprovação está muito dividida, né? As bancadas no Congresso Nacional, tem partidos que apoiam, tem partidos que não. Dentro do seu conhecimento e daquilo que o próprio PCdoB tem como posicionamento, a senhora acredita na aprovação da CPMF? Olha, eu acredito que
todos os brasileiros hoje desejam que essa crise que está desencadeando, inclusive devido à própria resistência em aceitar a derrota nas eleições de 2014, a oposição tem que descer do palanque e tem que passar a contribuir com o Brasil, porque não é aquela política de quanto pior, melhor que vai resolver a situação do Brasil. Então, esse imposto, que é um imposto que vai também beneficiar, né, com um acordo que está sendo fechado com os prefeitos e com os governadores, que vai beneficiar a saúde, e o governo, o acordo já existe. A grande dificuldade é a finalidade que vai ser feita desse recurso da CPMF. O que está sendo colocado que seria para a Previdência ou para a saúde. As duas áreas são importantes. A Previdência hoje é uma questão mundial, né? Hoje a população vive muito mais e, portanto, aqueles recursos destinados à Previdência que antes eram suficientes, hoje não são mais. Existe um déficit grande, né? Tanto que está se pensando até em elevar a idade para realmente as pessoas poderem se aposentar. Mas eu penso que divide bastante a votação, mas eu penso que com o esforço dos prefeitos, dos governadores, nós podemos sim conseguir que esse recurso venha abater o déficit fiscal que está tendo no país e que saia deste momento. Eu penso mais num momento que o governo federal está fazendo uma proposta e nós temos que apoiar para sair desse perigo de voltar à recessão no Brasil. Aí viria o desemprego e todas as dificuldades que vêm junto com a recessão. Ou seja, uma bola de neve negativa. Isso, é um momento necessário. Deputada Isaura, agora é a vez da senhora dirigir uma pergunta ao deputado Carlos Antônio. Então, deputado, o senhor é contra a CPMF, mas nós pensamos que o senhor também sabe das dificuldades de um governo que hoje está sendo aí combatido, né? Muitas vezes querendo colocar todas as crises, inclusive a crise econômica mundial, nas costas da atual presidenta. O senhor não acha que nós, deputados, deveríamos ter uma boa vontade para uma proposta que para evitar que o país continue caindo o seu desempenho, né, fiscal e que chegue à recessão e venha prejudicar mais ainda a população? Deputada Isaura, todos reconhecem, principalmente quem é do meio político, a crise econômica que afeta o país. É uma crise que se arrasta e que aumenta com a própria crise política que o país enfrenta. Então existe hoje uma falta de confiança no governo em razão da crise política. Não estou aqui nem dizendo que a presidente Dilma é culpada disso ou é culpada daquilo, que a crise econômica existe. Só entendo que, e aí não sou economista para dizer com precisão, que poderíamos achar um outro caminho, né? Um caminho de incentivo com um retorno maior e de crescimento da economia, ao invés de se imputar ao povo a culpa, porque quando você diz que o povo tem que pagar, você não está só dizendo que ele tem que pagar, está dizendo que ele é culpado. Né? Você é culpado disso, então não, você vai ter que pagar. Então é aí que eu acho que há um descontrole por parte do governo federal para alcançar os seus objetivos, que é melhorar as finanças do país. Entendo, reconheço e exemplo, se de fato, e aí não pode ser definitivo, o imposto, a CPMF não pode ser um imposto definitivo. O P de provisório não pode virar P de permanente. Ainda que seja aprovado, mas teria que ser já com data, né, para acabar. Não pode ser aquele negócio, não, vamos esperar 6 meses, fazer uma avaliação para ver se encerra ou se continua. Porque a experiência anterior nos disse o quê? Que o provisório virou definitivo, né? Que foi o caso da CPMF da Saúde, conhecida como CPMF da Saúde. Hoje, ela está dando, ela vai contemplar a Previdência. Hoje, o que nós temos de crise na Previdência? Hoje o brasileiro leva muito mais tempo tentando aposentar do que recebendo, né? Porque a burocracia é muito grande, já está sendo penalizado o povo brasileiro. Lá, se você chegar com qualquer doença, se você não provar que você só mexe os olhos, você não aposenta.
né? Por invalidez, hoje é quase que impossível aposentar no país. Eu sei que isso é um rigor em razão de facilidades que foram feitas no passado e que atrapalharam financeiramente a Previdência. Então, deputado Isauro, respondendo diretamente à sua pergunta, entendo da necessidade por uma questão de governabilidade econômica do país, mas, repito, com a ressalva, tipo se fosse contas de prefeito do TCM, né? Sou pela aprovação, mas com ressalvas. Seria a mesma coisa da CPMF. Se tiver que ser aprovada, será, mas com essa ressalva de que não vire definitivo e que de fato, porque não foi o que aconteceu da vez anterior, a gente tenha reflexo na sociedade dos investimentos da CPMF, que seja a parte que cabe à saúde, que é aquela para os municípios e para os estados, ou seja, aquela que vai direto para a Previdência, mas que a gente tenha um resultado visível disso, não no fictício como foi da vez anterior. A senhora está quase convencendo, nesse ponto eu até concordo, porque tem que ter ressalvas de fato. O que tenho muito claro que, de forma alguma, eu considero que a população tem que pagar pela crise. Pelo contrário, eu acho que não deveria acontecer isso. Só que nós, infelizmente, nós não temos um Congresso com representantes, na sua maioria, com interesse de ajudar a população, né? Infelizmente, hoje, a maioria que tem no Congresso são representantes de grandes empresas. Para se eleger um deputado federal hoje são milhões. Então, são representantes de grandes empresas, inclusive de banqueiros. Então, hoje nós somos um país dependente, ainda escravo do capital financeiro internacional, que quer dominar a política no nosso país. E nós estamos numa armadilha, né? Numa armadilha que a mídia, esses setores conservadores e de direita estão fazendo para derrubar um governo legitimamente eleito. Então, qualquer medida que a presidenta Dilma sugira para melhorar a sua situação de déficit fiscal e ela poder voltar a governar com tranquilidade, evitando a recessão, que aí sim vai ser um pior momento para os trabalhadores, porque hoje a taxa de desemprego não aumentou significativamente, né? Você vê que no governo Lula nós conseguimos 14 milhões de empregos formais, depois mais 6 milhões de empregos formais no governo Dilma, 20 milhões de carteira assinada. Hoje nós temos 250 mil que foram para o desemprego, mas pode ficar pior. Então, antes que fique pior, tem que ser tomadas medidas, e eu acho também que eu aprovo, deputado, da mesma forma que o senhor, com ressalvas de não ser um imposto definitivo e de não ser um imposto mais desviado, mais uma vez desviado da finalidade. Eu acho que tem que ser aplicado na saúde. Eu quero, junto com o senhor, fiscalizar isso aqui no estado e nos municípios também, para que esse imposto vá realmente para aquilo que ele foi proposto. Melhoria das condições de saúde e solução para a situação da Previdência. Bom, acabou que a senhora, ele falou que concorda com ressalvas, a senhora concorda com a concordância com ressalvas. Isso. O deputado Carlos Antônio falou que a CPMF é quase que dizer ao contribuinte que ele é culpado. A senhora concorda com isso? Não, acho que assim... eu acho que um governante que coloca mais um tributo, com certeza nunca fica satisfeito. Ainda mais uma governante como a presidenta Dilma, que tem demonstrado, através dos programas sociais, que ela quer manter os programas sociais, ela quer manter o programa Minha Casa Minha Vida, ela quer manter o FIES, e para não mexer nesses programas, para não deixar a recessão aumentar, ela está propondo essa medida, que é uma medida provisória. Então eu não concordo que ela sinta satisfação de fazer isso, e sim sendo obrigada. Ela está com a faca no pescoço lá, os banqueiros estão lá, ou você paga, você faz o superávit. Para que é superávit? Para pagar bancos. Claro que a presidenta preferia não fazer isso, só que ela é obrigada, porque ainda ela não pode dizer, olha, eu não vou pagar esses juros da dívida. Ela não pode dizer isso, né? Infelizmente, ela não tem condições hoje políticas de diminuir
os juros da dívida, de deixar de pagar os juros da dívida, porque assim ela paralisaria o governo, como alguns países que tentaram fazer isso não conseguiram. Eu só entendo que falta um planejamento, uma coordenação no direcionamento do governo. No mesmo momento que ele está anunciando a CPMF que pode ir para a saúde, a presidente Dilma já anuncia que haverá corte nos investimentos para subsidiar os medicamentos populares. Quer dizer, é um contrassenso que a gente acaba não entendendo. Se está vindo investimentos, né, que é para investimento na saúde, e ao mesmo tempo, antes mesmo da aprovação, porque já foi anunciado que em dezembro haverá, e a partir de janeiro não haverá mais, o subsídio aos medicamentos populares. Imagine a população que será atingida, né? Que são medicamentos para diabetes, são medicamentos para pressão alta, colesterol alto, enfim, e que a população mais carente, deputada Isaura, tem dificuldade de adquiri-los, né? Pela questão de não ter. Então, que esse dinheiro, como é que você está buscando mais dinheiro para investimento na saúde e ao mesmo tempo já está anunciando corte na saúde? Mas ela, é uma coisa assim que não dá para entender. Mas a presidenta não está propondo que o recurso da CPMF vá para a saúde. Quem está propondo isso são os prefeitos. A parcela da presidenta, que é 0,20% para o país, é para a Previdência. Quem está propondo que seja para a saúde são os prefeitos. Isso ainda está em debate, qual a finalidade realmente vai ter esses recursos, mas de qualquer forma, eu penso que não deve diminuir não, o orçamento para remédios populares. Eu vou lutar e com certeza eu não concordo com isso, vou lutar para que isso não ocorra e com certeza a presidente também não quer que isso ocorra. Então tudo num governo, eu concordo que tem que ter um planejamento para que os recursos para a área social, para aqueles que mais precisam, não sofram cortes. E essa é uma luta que o meu partido faz e com certeza o senhor também fará para que não haja cortes no programa de remédios populares. Eu acho que assim, ainda que parte da CPMF vá para os municípios, mas para o grande público, qual que é a divisão da CPMF? É para Previdência e Saúde, né? Se a saúde é lá no município, no atendimento básico, é uma situação. Mas, a grosso modo, poxa, se está reduzindo o subsídio para a aquisição de medicamentos populares. Ou seja, como é que nós estamos pagando mais e estamos recebendo menos? Quer dizer, é uma situação... E aí, eu acho que é uma falha quando o governo anunciou isso, no momento de discussão da CPMF. Eu acho que é uma falha, né? Mas o governo, pode atrapalhar. Mas o governo anunciou que a CPMF é para a Previdência. Agora mas já se abriu o leque, né? Agora que está sendo discutida a questão da saúde, pode ser até que o governo recue dessa posição de diminuir o investimento na farmácia popular. Então, vamos lutar para que isso ocorra, né? Para que, de fato, não dê com uma mão e tire com a outra, né? Verdade. E, então, é uma situação que eu concordo com o senhor, que nós temos que barrar, né, esse corte na farmácia popular que atende milhares, né, de brasileiros que precisam de remédios para doenças crônicas, como nós sabemos. Deputados, vamos às considerações finais de cada um. Eu falei no início do programa que, caso quisessem, poderiam falar alguma coisa da CPI também, que o senhor é presidente e a deputada Isaura é relatora. CPI da violação dos direitos da criança e do adolescente. Suas considerações finais. Primeiro, para dizer que a CPI, ela soma muito com o trabalho da Assembleia Legislativa. A Assembleia, ela tem um reflexo positivo desse trabalho, que os deputados que são membros da CPI, e aqui está a relatora com um belo trabalho, que é a deputada Isaura Lemos, os demais membros titulares e suplentes também, cada um, né, ao seu estilo, tem uma contribuição direta, mas o reflexo não fica tão somente aos deputados que estão participando, porque lá na ponta o que se sabe que é a Assembleia Legislativa trabalhando. Então, eu fico imensamente satisfeito e nós teremos resultados surpreendentes, não tenho dúvida disso, a respeito do trabalho da CPI dessa casa, que investiga os casos de abuso sexual, adoção irregular e trabalho infantil. Ok. Suas considerações finais, deputada? Bom, eu fico também gratificada, né? Nós temos na presidência da CPI o deputado Carlos Antônio,
que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos feito reuniões em todas as regiões do estado, nós já fizemos 8 regionais, né, deputado? E o trabalho que iniciou com a denúncia sobre a violação dos direitos de crianças e adolescentes em Cavalcante, acabou fazendo nós abrirmos os olhos para todo o estado. E em todo o estado estamos encontrando situações junto aos conselhos tutelares, a área de segurança, a área da educação, situações terríveis. E que essa CPI, nós já combinamos que nós vamos criar a frente, né? Frente parlamentar? A frente parlamentar. De combate ao abuso sexual. De combate ao abuso sexual, aqui né? Na casa, né? Aqui na casa. O deputado Carlos Antônio é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, vai ser uma frente que, mesmo com o término da CPI, ela continuará atuando e monitorando, né, e tratando das medidas para diminuir esse crime tão bárbaro que em pleno século XXI existe, que é o abuso sexual em crianças e adolescentes. E o trabalho da CPI, ela está trazendo, inclusive, no âmbito do combate ao trabalho infantil, números que nos foram revelados pelo próprio Ministério Público do Trabalho, surpreendentes e preocupantes. Alarmantes. Goiás está entre os piores estados nesse combate. É um dos estados, está entre os 10, quando o levantamento é feito através do censo de 2010, e com relação à pesquisa por amostragem, Goiás é o 5º estado com maior índice de trabalho infantil. Então, perceba que há necessidade, e não era o objeto maior de investigação da CPI, que era especificamente mais os casos de abuso, mas se percebe que existe uma necessidade do estado de Goiás de se fazer um trabalho muito intenso de combate ao trabalho infantil. Muito obrigado, deputados. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.